Sim. Tá, então eu vou iniciar, tá? Eu vou começar a gravar. Eu vou fazer uma gravação, tá, Patrícia, Carlos? Eu vou gravar a qualificação, tá? Tá. Ok. Então, gente, bom dia, tá? Estou abrindo a sessão aqui de exame geral de qualificação da aluna Débora Cerezer. Estamos aqui contando com a professora doutora Patrícia Weidlichen, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com formação de mestrado e doutorado naquela universidade, na área de periodontia, e o nosso professor da casa, professor Carlos Heitor, também professor aqui do programa da pós-graduação também, e com mestrado na UBRA e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Então, a gente agradece vocês pela participação, por terem aceito o nosso convite. Trata-se de uma pesquisa que foi já coletado dado em 2014, 2015, e que foi essa pesquisa, eu sempre ressalto, né, que ela foi idealizada e coordenada pelo nosso querido professor Carlos Heitor, né? Então, a gente sempre agradece pela oportunidade de poder ter, de alguma forma, estar linkado e até hoje linkado com essa pesquisa, tá? E é um estudo que, essa nossa análise aqui de associação de álcool com doença periodontal, é um estudo que está em andamento, é uma análise inicial que foi feita, né? A gente até não avançou na discussão ainda, porque estávamos esperando passar por esse momento para ver as percepções de vocês, da banca, quanto às nossas estratégias de análise. Então, ela está em construção. Então, dada essa introdução, eu vou passar a palavra para a Débora. Débora, tu tens em torno de 20 minutos para fazer a tua apresentação e depois a gente passa para a arguição, certo? Uhum. Então, bom dia a todos. O meu nome é Débora Cerezer. Eu sou orientada do professor Fabrício Batista Zanata. E antes de começar o meu exame geral de qualificação, eu queria agradecer à banca, a professora Patrícia e o professor Carlos Heitor, por terem aceitado o nosso convite de estar presente hoje. E também agradecer a todos os colegas que estão ouvindo e a professora Raquel também, que está ouvindo a gente. Então, qual que é o título do trabalho? É a associação entre o consumo de álcool e a doença periodontal em uma população no sul do Brasil. Como que vai ser dividida a minha apresentação? Eu vou começar dando uma introdução e a justificativa do trabalho e depois eu vou partir para o artigo, falando sobre os objetivos, materiais e métodos, resultados e a conclusão. Então, quando nós falamos de doenças periodontais, então elas são um grupo de doenças infecto-inflamatórias que elas se diferenciam quanto à sua etiologia, a progressão da doença, o histórico da doença e a resposta à terapia. As formas de doença periodontal são a gengivite induzida por placa bacteriana e a periodontite. Sendo a gengivite uma inflamação localizada na gengiva marginal e de caráter reversível. Já a periodontite, ela é caracterizada por uma perda de inserção e uma reabsorção óssea, normalmente associada a um aumento da profundidade de sondagem, e ela vai trazer consequências irreversíveis, que é a reabsorção óssea. Toda vez que nós falamos das doenças periodontais, não podemos esquecer de comentar sobre os fatores modificadores das doenças periodontais, que já são comprovados na literatura, o fumo e a diabetes. E tem outros que vêm sendo estudados ultimamente e merecem destaque, que é o caso da obesidade, do estresse e do alcoolismo, sendo o álcool o que nós vamos comentar na aula de hoje. Então, o uso nocivo do álcool é o terceiro maior fator de risco para doenças e incapacidades. E o uso dele vai afetar de forma negativa os nossos órgãos, dependendo da frequência e da quantidade desse consumo. Os estudos eles mostram
que, em média, 50,1% da população adulta mundial consome bebidas alcoólicas e que a prevalência do consumo das bebidas alcoólicas no Brasil é de 16,6%, uma prevalência mais alta. E essa prevalência se dá devido à grande oferta desse produto no país. Também é indicado que nas Américas e na Europa, cerca de 4,8 e 6,1 de todas as mortes são ocorridas devido ao uso nocivo do álcool, ficando na frente do fumo, da diabetes, da hipertensão, do colesterol e da obesidade. Mas quando a gente fala sobre o uso nocivo de álcool, é importante ressaltar sobre esse consumo em populações rurais. E um estudo feito por Ferreira e colaboradores em 2013 falou um pouco sobre esse consumo. E ele relata que o consumo nas populações rurais, ele está sim associado a indicadores sociais. Mas por que ele é associado? Porque as populações rurais, elas têm uma maior vulnerabilidade devido às condições precárias de vida, a baixo salário, a baixa escolaridade, a menos acessos aos serviços de saúde pública, fazendo com que o álcool ele tenha uma maior penetração cultural nessa população. Além disso, a prevalência do consumo nas populações rurais é cerca de 10,3%, sendo 17,3% entre homens e 2,9% entre mulheres. Mas o que as evidências, além disso, trazem para nós? Muitos estudos transversais, eles falam sim que existe associação entre o consumo de álcool e doença periodontal, mas não são todos. Então, eu trouxe a última revisão sistemática, que saiu em 2020, que é o consumo do álcool associado com a periodontite. E ele relata que esse consumo de bebidas alcoólicas, ele aumenta em aproximadamente 30% as chances do indivíduo apresentar a periodontite. Quais são os outros achados desse estudo? O que ele relata para nós? Que tem uma grande heterogeneidade estatística e metodológica. Por que estatística? Porque existe muita variação de efeito entre os estudos. E essa diferença é mais notável nos estudos transversais do que nos longitudinais, e representa cerca de 76% de toda a variabilidade. E quando a gente exclui os estudos com baixo risco de viés, essa medida ela já não fica mais associada. E também essa heterogeneidade metodológica. Por quê? Porque a maneira como o consumo de álcool foi coletado nos estudos nem sempre foi a mesma. Nem sempre foi a mesma através dos questionários. E sobre a doença periodontal? A definição de cada estudo para o que é considerado doença periodontal e a maneira como foi feitos os exames e coletados. Além disso, a parte mais importante é ressaltar que toda a informação proveniente dos estudos observacionais que foram colocados na revisão sistemática avaliou populações urbanas. Então, não foi feito nenhum estudo observacional avaliando essa associação em populações rurais, o que faz com que a gente levante um questionamento sobre se essa associação existe no meio rural ou não. Através disso, eu venho apresentar qual é o objetivo geral do trabalho, que é avaliar a associação entre diferentes níveis do consumo de álcool e a presença da periodontite em uma população residente na zona rural do sul do Brasil. E quais são os objetivos específicos do nosso estudo? Avaliar a prevalência da periodontite em indivíduos que consumiam álcool de forma abundante, de forma moderada e de forma leve. E também avaliar a associação independente que existe entre o consumo nocivo de bebidas alcoólicas e a presença da periodontite em uma população residente na zona rural de Rosário do Sul. Nessa perspectiva, após todo o embasamento que foi feito, nós desenvolvemos um artigo intitulado Associação entre o consumo de álcool e a doença periodontal em uma população no sul do Brasil. E esse artigo ele vai ser submetido ao periódico Journal of Clinical Periodontology, de Qualis A1. Qual foi o objetivo do nosso trabalho? Avaliar a associação entre os diferentes níveis de consumo de álcool e a presença de periodontite em uma população residente na zona rural do sul do Brasil.
Qual que foi o processo de desenho e de amostragem desse estudo? Então, o estudo ele faz parte de uma pesquisa transversal de base populacional. A amostra foi feita por indivíduos de 15 anos ou mais de idade, residentes na área rural da cidade de Rosário do Sul. E todos os dados foram coletados entre março de 2015 e maio de 2016. Como que foi feito? Então, a amostra era contida por 1.087 indivíduos elegíveis no início. Todos esses indivíduos receberam uma explicação de como seriam feitos os estudos, quais eram os objetivos e os procedimentos que seriam realizados. E se o participante aceitava, eles aceitavam o termo de consentimento. Então, dos 1.087 indivíduos que aceitaram participar do estudo, que estavam na lista do estudo, 399 não participaram. Desses, 249 foram recusas, 67 não podiam ir até o local do exame, 19 ausências após tentativas de contato, 2 apenas responderam os questionários e 62 não participaram sem nenhuma razão específica. Então, a amostra diminuiu para 688 indivíduos. Só que lembrando que o nosso estudo vai verificar a associação do álcool com a doença periodontal, então nós devíamos excluir mais participantes. 75 que possuíam menos de 2 dentes, 23 com menos de 18 anos de idade e 3 que não responderam o questionário do audit. Então, a amostra final ficou de 587 indivíduos entre 18 e 93 anos de idade. Sobre a taxa de resposta. Então, a amostra ela foi dividida entre homens e mulheres, sendo que a maior taxa de não resposta, 60%, foi de homens. E como foi feita a coleta de dados? Foram 6 examinadores calibrados que realizaram um trabalho de campo para o estudo, e os dentistas treinados realizaram as entrevistas presenciais e aplicaram os questionários. A injeção de álcool foi feita, avaliada através do audit. E todos os dentes permanentes totalmente rompidos foram examinados em 6 sítios prudentes por 2 periodontistas usando uma sonda periodontal manual. Sobre as variáveis dependentes e independentes do estudo. A variável contextual foi a renda média do distrito, onde a gente dicotomizou ela em duas, os que recebiam um salário mínimo e meio para menos e para mais. As variáveis demográficas foram o sexo, que foi masculino ou feminino, a cor autopercebida, branco e não branco, sendo os brancos a população de referência, e a idade, que foi dividida em 4 categorias semelhantes. Os que tinham 34 anos ou menos, que eram a referência, de 35 a 47 anos, de 48 a 57 anos, e os que tinham 58 anos ou mais. As variáveis socioeconômicas, que foi a renda mensal e a escolaridade, sendo a renda mensal dividida em 3 grupos igualmente, os que tinham renda baixa, média e alta, sendo a alta a categoria de referência. E a escolaridade, os indivíduos que estudaram 8 anos e mais, que era a referência, e os que estudaram menos de 8 anos. As variáveis médicas foram categorizadas segundo a Organização Mundial da Saúde. O IMC foram dos indivíduos que tinham 25 kg por metro quadrado, menos de 25 kg por metro quadrado, que eram os de peso normal, a referência, os que tinham de 25 a 29,9 kg por metro quadrado, que eram o sobrepeso, e os que tinham mais de 30 kg por metro quadrado, que eram os obesos. Já a diabetes foi através da hemoglobina glicada, os pacientes que não tinham diabetes, que era a referência, os pré-diabéticos e os diabéticos. As variáveis comportamentais foram o fumo, através do PEC-Years, que foi categorizado em 3 categorias. Os que nunca fumaram, que eram a referência, os que fumaram menos e os fumantes atuais. As visitas ao dentista, que eram os que visitavam o dentista uma vez ao ano ou mais, ou menos de uma vez ao ano. E o estresse autopercebido através do questionário do PSS. E as variáveis clínicas foi o índice de placa visível, o índice de sangramento gengival e a presença de cálculo dentário. O status periodontal. Então,
e que colaboradores, eles falaram sobre a classificação de 2012. E através dela, nós conseguimos classificar a periodontite como leve, moderada ou severa. A periodontite leve é quando o indivíduo tinha 2 ou mais sítios interproximais com uma perda de inserção maior ou igual a 3 milímetros e 2 sítios ou mais interproximais com uma profundidade de sondagem maior ou igual a 4 milímetros, mas não no mesmo dente. Ou um local com uma profundidade de sondagem maior ou igual a 5 milímetros. Já a periodontite moderada é quando tinha 2 sítios ou mais interproximais com uma perda de inserção de 4 milímetros ou mais, não no mesmo dente. Ou 2 sítios ou mais interproximais com uma profundidade de sondagem de 5 milímetros ou mais, também não no mesmo dente. Já a periodontite severa é quando o indivíduo tinha 2 sítios ou mais interproximais com uma perda de inserção de 6 milímetros ou mais, não no mesmo dente, e um sítio ou mais interproximal com uma profundidade de sondagem maior ou igual a 5 milímetros. Já também foi definido através da classificação de 2018 proposta por Tonetti e colaboradores, através da extensão do estágio da doença periodontal. O estágio 1, que tem a perda de inserção de 1 a 2 milímetros e a profundidade de sondagem de 4 milímetros ou mais. O estágio 2, que tem uma perda de inserção de 3 ou 4 milímetros e uma profundidade de sondagem de 5 milímetros ou mais. E o estágio 3 ou 4, que é uma perda de inserção de 5 milímetros ou mais e uma profundidade de sondagem de 6 milímetros ou mais. O consumo de álcool, como que foi coletado o consumo? Através do audit, que é um instrumento de triagem para o consumo prejudicial e perigoso do álcool. É um questionário de 10 itens que detecta o uso nocivo do álcool. E as suas perguntas englobam o consumo de álcool, o comportamento de beber e os problemas relacionados ao álcool, sendo que foram feitas perguntas através de um estudo transnacional. Então, as perguntas do audit. A primeira parte, que é sobre o consumo. Com que frequência você toma bebidas alcoólicas? Nas ocasiões em que bebe, quantas doses você costuma tomar? Com que frequência você toma 6 ou mais doses em uma ocasião? A segunda parte é sobre o comportamento de beber. Com que frequência no último ano você achou que não seria capaz de controlar a quantidade de bebida depois de começar? Não conseguiu cumprir com algum compromisso por causa da bebida? Ou depois da você precisou beber para se sentir melhor? A terceira parte é sobre as reações psicológicas adversas do consumo, que no caso, durante o último ano, você sentiu culpa ou remorso depois de beber e você não conseguiu se lembrar do que aconteceu na noite anterior por causa da bebida. Já a última parte do questionário é sobre as relações com pessoas sobre os problemas relacionados ao álcool. Alguma vez na vida, você ou alguma outra pessoa já se machucou, se prejudicou por causa de você ter bebido? Ou alguma vez na vida, algum parente, amigo, médico ou outro profissional da saúde já se preocupou com você por causa da bebida ou lhe disse para parar de beber? E através dessas perguntas, o audit ele tem uma pontuação, que as respostas, cada uma é pontuada de 0 a 4, e a pontuação máxima é de 40 pontos. Mas como que nós classificamos a pontuação? Em 4 níveis. O consumo de baixo risco ou abstinência é de 0 a 7. O consumo de risco é de 8 a 15. O uso nocivo ou consumo de alto risco é de 16 a 19. E a provável dependência é de 20 a 40. Além disso, nós usamos o Quantity Frequency para ver também a quantidade de gramas por dia que aquele indivíduo bebia. Então, foram divididos em 4 categorias de consumo de álcool. Os que não bebiam, os que bebiam 1 copo ou menos por semana, que ingeriam 1,37 gramas por dia de álcool ou menos, os que bebiam mais de 1 copo por semana, que ingeriam mais de 1,37 gramas por dia, os que bebiam 1 copo ou menos por dia, que ingeriam 9,6 gramas por dia ou menos de álcool, e os que bebiam mais de 1 copo por dia, que ingeriam mais de 9,6 gramas por dia de álcool. Como que foi feita a exposição à bebida alcoólica? Então,
Através do que é uma dose ao álcool? Foi classificado de acordo com os que têm concentração baixa, moderada e alta de álcool. E através disso foi calculado o consumo de álcool por semana ou dia. Mas como que é calculado? Através de 5 pontos. Primeiro, a gente pega o valor da porcentagem média de álcool da bebida e divide por 100. Depois, esse valor é multiplicado por 0,8, que é a densidade do álcool. Após, nós multiplicamos o resultado pelo total de bebidas alcoólicas ingeridas pelo paciente para saber quanto de álcool tem em cada dose. Multiplicamos esse valor pelo total de doses e copos consumidos na semana e dividimos esse valor por 7, que daí vai dar a quantidade em gramas por dia de consumo de álcool desse indivíduo. Na análise estatística, então os dados foram analisados pelo software Stata, o teste Shapiro-Wilk que foi utilizado para determinar a normalidade dos dados, a análise descritiva foi realizada com o comando SVI do Stata para amostras complexas, e a análise inferencial foi realizada por regressão de Poisson em modelos hierárquicos para estimação de razão de média. Ainda nas análises, as variáveis de consumo de álcool, que foi o AUDIT e o QF, foram analisados quanto aos desfechos periodontais em modelos de regressão binária logística multinível para todos os participantes e foi estratificada por sexo. O modelo de regressão multinível de Poisson foi para analisar se o consumo de álcool está associado a níveis extensos de periodontite, que é maior número de dentes com uma perda de inserção maior ou igual a 5 milímetros e uma profundidade de sondagem maior ou igual a 6 milímetros. Então, na análise estatística, qual foi o processo inferencial? As covariáveis da associação entre o consumo de álcool e a presença de extensão da periodontite. Nós dividimos em 3 blocos. O bloco 1, que é a variável contextual, que é a renda média do distrito. O bloco 2, que são as variáveis demográficas, sexo, cor autopercebida e idade. E as variáveis socioeconômicas, que é a renda mensal e escolaridade. E o bloco 3 são as variáveis médicas, o IMC e a diabetes mellitus. As variáveis comportamentais, que é o fumo, visita ao dentista e estresse autopercebido, e da saúde bucal, IPV, ISG e cálculo dentário. Também os modelos. O primeiro modelo foi o modelo incondicional. O segundo foi ajustado para a renda média contextual do distrito variável. O modelo 3 é constituído pelo modelo 2, mais as variáveis demográficas e socioeconômicas. E o modelo 4 é constituído pelo modelo 3, mais as variáveis médicas, comportamentais e de saúde bucal. Então, entrando nos resultados agora. A nossa primeira tabela é sobre as características da amostra estudada de acordo com o score de AUDIT e o consumo de álcool. A maioria dos indivíduos da nossa população eram do sexo masculino, 51%. E também apresentavam 58 anos ou mais, 27% dessa amostra. Em relação à variável contextual, 44,2% dos indivíduos residiam em distritos com renda média inferior a 1,5 salários mínimos. E o consumo de álcool em gramas por dia no sexo masculino foi de 8,19 gramas. Agora, quando nós avaliamos o consumo de álcool, os scores de AUDIT, com a periodontite, de acordo com a classificação de 2018 e de 2012, o que nós observamos? Que, de acordo com a classificação de 2018, 74,2% da amostra apresentava periodontite no estágio 3 e 4. E que, de acordo com a classificação de 2012, 33% da amostra apresentava periodontite severa. Só que quais que foram os nossos objetivos específicos do trabalho? Avaliar a associação de periodontite com indivíduos que consumiam álcool de maneira abundante, moderada e leve, de acordo com os scores de AUDIT. Então, a prevalência dos indivíduos que tinham periodontite severa e consumiam um álcool de forma leve foi de 6,6%. Já os que consumiam de forma moderada, de 9,3%.
e os que consumiam de forma abundante álcool tinham uma prevalência de periodontite severa de 19%. Quando analisamos os mesmos dados para a nova classificação, essa prevalência é de 43,6% para indivíduos que consumiam álcool de forma leve, de 19,4% de forma moderada e 12,7% para quem consumia álcool de maneira abundante. A segunda tabela, ela fala sobre a associação ajustada entre o uso de álcool e a periodontite, determinada por regressão logística multinível. Então, de acordo com a classificação de 2012, os indivíduos que possuíam score de audit de 8 ou mais, eles apresentavam 88% mais chance de desenvolver doença periodontal severa quando comparados aos que possuíam score 0, quando ajustado para as variáveis socioeconômicas, demográficas e contextuais. Já os que bebiam um copo de álcool ou mais por dia apresentavam 92% mais chances de ser associado à doença periodontal severa quando comparados aos que não bebiam. E quando nós fomos avaliar os mesmos dados de score de audit e do consumo de álcool referente à classificação de 2018, nós não encontramos associação estatisticamente significante de acordo com esses scores. A terceira tabela é sobre a associação ajustada entre o uso de álcool e a periodontite estratificada por sexo, determinada por regressão logística multinível. Então, não houve associação estatisticamente significativa, tanto pela classificação de 2012, como pela classificação de 2018, quando eu faço uma análise específica para sexo, para ver se o consumo de álcool está associado à doença periodontal. A tabela 4, ela mostra a associação ajustada entre o uso de álcool e os níveis de severidade e complexidade da periodontite, determinada por regressão multinível de Poisson. Então, nela, nós vamos avaliar a nova classificação nos estágios 3 ou 4, de acordo com o número de dentes que apresentavam perda de inserção interproximal maior ou igual a 5 milímetros. A primeira associação foram nos indivíduos que tinham score de audit de 8 ou mais. E todos os modelos apresentaram associação estatisticamente significativa, incluindo o 4, que foi um modelo ajustado para renda, variável socioeconômica, variável demográfica, médica, comportamental e de saúde, tendo 16% mais chances de apresentar um número maior de dentes com perda de inserção interproximal de 5 milímetros ou mais, quando comparados aos que tinham score 0. E a segunda associação é de acordo com o consumo de álcool. Os indivíduos que consumiam mais de um copo de álcool por dia, em todos os modelos, apresentaram associação estatisticamente significante, incluindo o 4, onde tinha 18% mais chance de ter um número maior de dentes com perda de inserção interproximal de 5 milímetros ou mais, quando comparado aos que não bebiam. Já quando nós avaliamos essa associação de acordo com o número de dentes que apresentam profundidade de sondagem de 6 milímetros ou mais, nós conseguimos observar que os indivíduos que têm um score de audit de 8 milímetros ou mais também apresentam essa associação significativa, sendo que eles têm 28% mais chance de desenvolver e apresentar dentes com profundidade de sondagem de 6 milímetros ou mais do que os que tinham score 0, e também os que consumiam um copo de álcool ou mais por dia. Todos os modelos ajustados apresentaram associação, sendo o último modelo mais ajustado apresentando 27% mais chances de ter mais dentes com profundidade de sondagem de 6 milímetros ou mais, quando comparados aos indivíduos que não bebiam. Já a tabela 5 fala sobre a associação ajustada entre o uso de álcool e os níveis de severidade e complexidade da periodontite estratificada por sexo, determinada por regressão de Poisson multinível. Então, nela, nós também avaliamos o número de dentes
com presença de perda de inserção interproximal de 5 milímetros ou mais. Os homens que bebiam moderadamente, que tinham score de Audit de 1 a 7, eles tinham um fator de proteção quando comparado aos que não bebiam, tinham score 0, tendo 22% menos chance de apresentar um número de dentes com perda de inserção interproximal de 5 milímetros ou mais. E os homens que bebiam 1 copo ou menos de álcool por semana também apresentavam um fator de proteção em comparação com os que não bebiam, tendo 22% menos chance de ter perda de inserção de 5 milímetros ou mais, quando comparados aos que não bebem. Agora eu vou falar do sexo feminino, que está mais condizente com a nossa hipótese de que o álcool está associado à doença periodontal. Então, no sexo feminino, as mulheres que bebiam moderadamente apresentavam 22% mais chance de apresentar dentes com perda de inserção interproximal de 5 milímetros ou mais, quando comparadas às que tinham um score 0. E também as que bebiam mais de 8, que tinham mais de 8 ou 8 no score de Audit, elas apresentavam 2,18 vezes mais chances de ter um número de dentes com perda interproximal maior ou igual a 5 quando comparadas que possuem um score de Audit 0. E ainda, quando a gente avalia as que bebiam 1 copo de álcool por semana ou menos, elas apresentam 35% mais chances de ter dentes com perda de inserção interproximal de 5 milímetros ou mais, quando associados que não bebem, e as que bebem mais de 1 copo de álcool por dia, elas apresentavam 2,25 mais chances de ter os dentes com perda de inserção maior ou igual a 5 milímetros, quando comparados também a quem não bebe. E ainda, quando a gente vai analisar a parte sobre o número de dentes com profundidade de sondagem de 6 milímetros ou mais, as que consumiam de risco, que eram consumidoras de risco, que tinham um score de 8 ou mais, apresentavam 87% mais chances de ter um número maior de dentes com profundidade de sondagem de 6 milímetros ou mais, quando comparados às que possuíam um score de Audit 0. Quais foram as conclusões do nosso trabalho? Que o uso nocivo de álcool está associado à presença da periodontite severa, quando avaliado de acordo com sua extensão, e que não foi observado associação entre o uso nocivo de álcool com a presença da periodontite severa, classificada de acordo com os critérios avaliados. Essas são as minhas referências. Muito obrigada a todos. Muito bem. Ok. Então, queria registrar, Débora, que tu ultrapassou um pouquinho o nosso limite, né? Mas tranquilo, a gente está flexibilizando isso aí. Deu aproximadamente 29 minutos da apresentação, tá? Então, de pronto, eu já passo a palavra para a professora Patrícia Weidlich, a nossa membro externa, tá? Patrícia, essa semana a gente está te dando trabalho, né? Pois é. Tu já foste banca aí essa semana do Rodrigo, né? Então, a gente até não tinha conversado, eu e o Carlos aí, sobre isso aí, né? Acabou ficando um pouquinho sobrecarregado para ti essa semana, tá? Novamente te agradeço a possibilidade de estar compondo aqui a banca, tá? E passo a palavra para ti, então. Bem, muito obrigada, Fabrício. Só antes da gente começar, eu não estou familiarizada com esse aplicativo de webconferência. Eu estou vendo a tela da apresentação da Débora, é isso mesmo? Isso. Débora, agora tu tira o espelhamento e bota só na tua câmera. Aí ela... Isso. Perfeito. Agora tá melhor. Isso. Essa claridade é que atrás dessa janela atrapalha, daí eu fecho. Tá bem assim? Não, tá bem. Tudo é mais lá para trás. Tá bem?
Tá bem, super bem. Bom, então eu quero iniciar agradecendo o convite para estar com vocês hoje de manhã, avaliando o projeto de dissertação da Débora. É um prazer, Fabrício, não é mais trabalho, mas é trabalho que a gente gosta de fazer. Na quarentena, em alguns momentos, a gente acaba trabalhando mais do que a gente trabalhava, ou mais intenso que a gente trabalhava no ritmo normal. E isso é bom porque a gente também consegue, dentro de toda a mudança de ambiente, a gente consegue dar vazão a algumas coisas que estavam paradas nossas, né? E assim, dar conta das coisas administrativas e das coisas de pós-graduação, que a gente sempre fica com vontade de ter mais tempo no cenário de atividade completa, né? Então, eu quero agradecer, Fabrício, a ti e a Débora, pelo convite. É um prazer estar aqui, tá bom? Muito obrigada. Bem, Débora, eu quero só colocar bem lá no início, quero falar sobre, iniciar falando um pouquinho sobre a apresentação. A tua apresentação, na verdade, assim, quanto mais a gente evolui, mais a gente precisa agregar coisas, ferramentas e habilidades diferentes nas nossas estratégias. Por que eu estou falando isso? Eu acho que a tua apresentação foi clara, tu estavas apresentando bem, só que tem uma coisa que precisa acontecer. Eu não sei se eu que não soube, tu ficaste aparecendo o tempo inteiro na minha tela. Você apareceu para todo mundo? A tua imagem no cantinho inferior esquerdo? Quando tu apresentava Aqui para mim ela ficava aparecendo em cima. Aqui para mim. Tá, mas ela fica aparecendo. Fica aparecendo. Tá. O que eu acho? Eu sugiro que quando for apresentar não haja essa, não tenha o apresentador falando, porque assim, por exemplo, quase todas as tabelas eu não consegui ver o canto, a metade esquerda inferior eu não consegui ver, porque na verdade ficava sobre isso a tela dela, entende? Então, assim, a apresentação precisa ser, assim, normalmente a apresentação, quando é alguma coisa curta, assim, só espelha a tua tela. Não precisa ter tu apresentando a tua imagem, né? Porque isso pode atrapalhar. Em algumas situações, estou falando isso nessa questão bem pontual de apresentação aqui. Quando a gente vai montar a aula EAD, em algumas situações é importante que a gente tenha, sim, o apresentador sendo filmado junto com a apresentação, mas aí normalmente os instrumentos de EAD o que a gente tem são duas telas separadas, uma com os slides e outra com o apresentador, justamente para a gente poder ter a presença da pessoa falando, enfim, mas a gente não perder o que está escrito no slide, tá? Então, só essa dica para as próximas. Tem como tirar, né, lógico, a apresentação da frente da tela? Deixa eu só tirar uma dúvida, Patrícia. Eu aqui, para mim aqui não aconteceu isso. Eu não em nenhum momento a imagem dela ficou sobre alguma tabela. Não sei com Carlos, não sei se contigo aconteceu. Pode ser que seja uma coisa de configuração, que eu poderia ter tirado ela. Só para a gente tirar essa dúvida. Não, para mim também não. Para mim aparecia em cima, não na tela que ela estava compartilhando. Mas ficava sobre a apresentação, não. Eu sei o que acontece, é que eu estou no celular. Pode ser. É por isso. Pode ser. É por isso, é porque eu estou no celular para eu conseguir ficar com o computador mais liberado aqui para poder trabalhar. É por isso. Tá bem. Então Então já fica a dica. Então, a dica de não assistir a apresentação pelo celular. Ou tem que avaliar aqui o aplicativo e ver se tem outra forma de fazer. Daqui a pouco é uma configuração que tem que mexer e que eu não soube mexer. Tá? Não, mas beleza, isso é importante. Só para a gente tirar dúvida. Não, e na verdade a gente está vendo agora que tão importante quanto o que a gente vai falar, não só nessas apresentações, mas em todas as reuniões virtuais, é o conhecimento do aplicativo que a gente está usando para se comunicar, né? Então, na verdade é importante porque isso acaba atrapalhando, não é frufru, isso é do mundo, do mundo atual. Na URGS a gente tem uma plataforma institucional de videoconferência. E a primeira semana de trabalho em casa, todo mundo batendo cabeça. Agora já é ultra comum. Olha, o convite
pro MConf está aqui, compartilha a tela, não compartilha, quem fala, quem não fala. Então, tudo isso porque se conhece o sistema. Então, aqui é a mesma forma. Então, eu peço desculpas por não ter, por não estar sabendo usar o aplicativo. Na verdade, a gente está descobrindo, né? A gente está descobrindo esses aplicativos, né? Nesse meio tempo, né? Então, eu peço desculpa também por não... E a universidade não tem... Vocês não têm na universidade um que seja institucional? Tem. Mas daí tem que ser usado dentro do ambiente Moodle. Tá. Dentro do ambiente Moodle. E aí eu não consigo te inserir lá. Porque mas não tem como entrar como convidado no Moodle? Ai. Olha, deve ter. Deve ter. Não, eu só estou perguntando porque a gente não... Eu confesso que eu que não estou sabendo fazer isso aí. Então a gente tem usado o Cisco. Sim, perfeito. Não, só porque, na verdade, na URGS a gente não pode não usar o oficial. As comunicações oficiais são todas pelo oficial. Não pode, se eu quiser fazer uma defesa de qualquer coisa via... Entendi. Não posso, porque, na verdade, tem toda uma questão de registro, enfim. Mas são diferenças das diferentes universidades, não tem problema. Perfeito. Débora, sobre o teu trabalho, a parte de justificativa do trabalho, eu acho que ela está bem embasada. Eu vou fazer alguns comentários de coisas específicas, mas eu quero primeiro falar de forma, tá? Eu acho que é importante a gente comentar isso. Eu acho que, de uma maneira geral, tu conseguiu estruturar bem. A gente consegue entender o teu raciocínio de estudo quando tu faz essa justificativa. E é importante que a gente coloque, ainda ontem eu estava conversando com uma aluna minha de mestrado numa reunião, que é o seguinte: toda a justificativa de uma tese, de uma dissertação, na verdade, é a parte inicial, e que a princípio as pessoas mas o que interessa são os artigos. Mas não. A justificativa é o lugar onde tu consegue escrever de forma mais livre, sem ter limite de palavras e nem do que tu vais dizer, e tu consegues organizar o teu pensamento a partir daquilo que tu estudou e que tu leu na literatura. Então, dentro do processo de construção da escrita, uma justificativa é importante. Ela não vai aparecer nunca na revista, mas acontece que ela é importante porque ela vai, a partir desse exercício de escrita e esse raciocínio de montar o pensamento, que tu vai conseguir depois resumir para a tua introdução e que vai te dar o guia para depois escrever a discussão dos teus artigos, entende? Então, nesse contexto, porque eu estou, na verdade, elogiando, porque a gente consegue ver pela tua justificativa que teve uma construção e tu consegue expressar isso quando tu escreve, tá? Então, acho que isso tá super bem. Falando em forma, depois dessa questão ainda que eu vou falar, a gente já passa para o conteúdo. Me conta um pouco a questão dessa defesa de projeto. Eu cheguei até a conversar com o Fabrício a respeito. Quando eu li, eu não estava entendendo. Como assim apresenta a defesa de um projeto já com resultado? É que a gente fez todas as análises. No início seria com os resultados parciais, né? Mas como já tínhamos todo o banco pronto, já fizemos as análises, achei melhor ir apresentar assim, só voltando à discussão daí. Tá, mas assim, isso é defesa de projeto. Tá, e quando tu entrou no mestrado? Eu entrei em agosto de 2018. Tá. Então, tu tem que defender até agora agosto de 2020. Isso. Tá. E vocês não construíram isso do dia para a noite, na verdade. Tu construiu ao longo desse teu período. O banco de dados, todas as análises. Tá. Eu sei, e eu estou falando isso, eu também já fiz defesas de projetos muito tardias, mas, assim, poderia ter sido feito antes, né? Poderia ter sido feito antes. Entende? Essa que é a questão, porque assim, e eu estou falando isso, nada como ser banca de trabalhos também sendo orientador, porque a gente passa pelas mesmas dores e pelas mesmas glórias, todos nós, como orientadores e como os alunos. Então, assim, só uma questão, defesa de projeto é para discutir coisas que vão ser feitas. Nesse momento aqui, a gente está quase já numa etapa de discutir resultado. E aí,
discutir resultados sem ter uma discussão, a gente fica meio capenga, tu entende? Por isso que foi a minha surpresa e por isso que a gente fica... Eu fui pensando, li a primeira vez o documento todo e pensei, mas isso aqui não consigo nem fazer defesa de projeto que já fizeram, uma arguição, e também não consigo fazer uma arguição de defesa de dissertação, porque tem coisas que estão faltando. Optei pela primeira linha de raciocínio e eu quero discutir contigo algumas coisas que talvez possam ser importantes no momento que vocês forem finalizar o trabalho e escrever o artigo definitivo, tá? Quero deixar bem claro que a ideia aqui é discutir contigo algumas coisas, te perguntar e contribuir para aquilo que vocês acharem que seja adequado. Se acharem que não é adequado, bem, tudo certo, bola para frente, o trabalho de vocês, vida que segue e vamos lá, tá? Fica bem tranquilo com relação a isso, tá? Vamos começar lá na tua justificativa, me conta dessa tua classificação de periodontite que tu colocou aqui lá no teu início, na tua primeira na tua página 10, lá na introdução. Tá. Essa é a melhor que tu tem? A classificação de periodontite. Não. Teu primeiro parágrafo, tua definição de periodontite. Tá. Tu acha que... Eu acho que essa é a melhor que tem. É? Olha, prof. Ou a mais adequada? Acredito que para a maneira que eu queria apresentar a minha ideia seja a mais adequada, que eu estava apresentando e constituindo meu pensamento na hora de escrever. Tá. E a da nova classificação não serve? Serve. Também poderia ter colocado ela. 21, o que tu prefere, um conceito de 97 ou um de 2018? É preferível um de 2018 mais atualizado. Não é uma questão só, não é só uma questão da data em si, entendeu? Por ser mais novo, nem sempre tudo que é mais novo é melhor e a gente descarta tudo que tem mais tempo de literatura, não é essa a questão. A questão é que, se tu for olhar a classificação a caracterização de periodontite na nova classificação, ela fala o que tu está falando aqui, ela engloba outras coisas também, que eu acho que são importantes a gente colocar. Em algum momento no texto, acho que tu falou em biofilme desbiótico, mas é importante esse termo, é importante colocar que a periodontite é um problema de saúde pública, até porque tu trabalhou com alguns desfechos também relacionados, centrados no paciente, que ele tem alta ocorrência, leva a perda dentária, tem que olhar lá na publicação do Tonete 2018 sim, a partir do momento que foi publicado, a gente precisa, enfim, usar essa conceituação, a menos que tu não concorde com ela ou que tenha alguma coisa que não seja adequada para o teu trabalho, entende? Não significa assim, não é porque está na classificação é lei, mas assim, via de regra, a gente tenta seguir, tá? E acho que nesse contexto aqui é claro que acho que tu deves trocar. Depois disso, eu queria passar contigo, me conta um pouco sobre a revisão sistemática que tu apresentaste, aquela de 2020, do Pulicotil, que está no Community Dental Health. Prof, assim, olha, foi a última que saiu, né, na minha revisão da literatura. Colocamos 3 revisões sistemáticas e eu observei bastante essa porque quando a gente estava estudando, quando eu estava fazendo as buscas, foi muito difícil e eu não encontrei estudos que eram apropriadamente da associação do álcool com a doença periodontal nas populações rurais. Então, eu busquei encontrar revisões sistemáticas que falassem sobre a sua associação e eu li toda ela e busquei todos os artigos que estavam sendo referenciados, os observacionais que eles colocaram. E o que eu consegui perceber com ela, que foi uma coisa que eu discuti com o professor Fabrício, que tem muita heterogeneidade de um estudo para o outro, que ela demonstrou que tem associação, mas tem muitos estudos que não demonstram essa associação porque a maneira como os dados são coletados, como são feitas análises estatísticas, mudam de um estudo para o outro. Tá. Perfeito. Deixa eu te perguntar. Tu está estudando, concordo contigo, na verdade, tu vai usar praticamente todos os trabalhos que
falam da associação entre álcool e doença periodontal e periodontite são em populações urbanas, né? E acho que sim, tá certo, tu não tens outra forma de fazer senão usar esse tipo de literatura. Me conta um pouco falando sobre a relação entre essas duas condições, alcoolismo e periodontite. Tu tens, assim, um resumo rápido da literatura. O que tu tem, que tipo de de desenho de estudo tu tem mais quantidade de literatura? Disparado. Observacional. Tá. Tem alguns, tu escreveu também na tua justificativa, tu tem alguns longitudinais, né? Tem. Uhum. Tá. Que são 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá. Muito bem. Me conta como é que tu avalia e como é que tu ranqueia essa evidência daqueles estudos transversais e dos longitudinais? Como que eu avaliei cada estudo? Não. Como é que tu... Agora, a gente não está falando agora da escrita, estou falando assim, vamos falar do que tu estudou e do que tu tem de entendimento. Se tu tem, sei lá, 20, 25 estudos observacionais, alguns são a favor, mostram que tem relação de álcool com doença periodontal, outros mostram que não tem. É mais comum nos observacionais mostrar que existe ou que não existe relação. O que tu viste? A maioria dos estudos que a gente pegou, eles demonstram que tem uma associação. Tá. Que na hora que que eu fui ler a parte metodológica de como eles foram feitos, tem muita diferença. No caso, falta na literatura uma padronização de o que é considerado um paciente com doença periodontal e também as formas como são coletados o consumo de álcool. Perfeito. Tá. Então, tu passa para os estudos longitudinais. Quais são os resultados? Eles também vão nessa mesma direção? A maioria mostra associação? Sim. Que eles falam que o álcool e a doença periodontal têm uma associação. Tá. E tu acha que o que vem e o que tu tem de problema nos estudos observacionais, tu também entende que tenha nos longitudinais? Sim, porque quando eu fui ler os estudos, eu fui ver a parte metodológica deles, eles não tinham por exemplo, assim, uma definição em todos os longitudinais da doença periodontal, a mesma, por exemplo, para tu conseguir avaliar. Então, eu acho que isso também prova a diferença do resultado nos estudos. Tá, mas olha só, tu acha que nos longitudinais a gente continua tendo os mesmos problemas que a gente tem nos observacionais, que é dificuldade de padronizar a medida de exposição e dificuldade de obter o dado de desfecho, é isso? Sim. Tá. Bom, dificuldade ou falta de coerência ou, enfim, de um padrão único para medir álcool não é da nossa área. Agora, não saber que doença que a gente trata é da nossa área, né? Sim. É que não é a dificuldade. Não é não saber que doença a gente trata, deixa eu só refazer a frase. A questão de classificar e de definir periodontite, ela é da nossa área, ela é nossa e ela sempre vai existir, né? Então, assim, não sei como é que eu acho que a gente vai viver sempre com essa questão. Não sei se a gente tem como fugir disso. Uhum. Não sei, eu estou colocando isso só para... Na verdade, a gente está fazendo uma conversa, Débora. A gente está fazendo uma conversa para a gente poder pensar assim, bom, sim, tem essas dificuldades, mas aí assim, aí penso bom, quem vai fazer uma revisão sistemática deve estar atento a isso também, e nas revisões sistemáticas, a próxima pergunta para ti os autores tentam agrupar por estudos que avaliaram exposição e desfecho da mesma forma, ou com a mesma metodologia, ou com a mesma classificação de doença periodontal, ou que usaram os mesmos questionários para medir alcoolismo, ou não? Não, eles não foram agrupados contra isso. No caso, foi feita uma análise geral de todos os estudos para ver o resultado. Sem considerar essas questões? Sim. Tá. E tu disseste que tem 3 revisões sistemáticas, né? 4. E tu que leste e estudaste? 3 Amaral,
O ANG e a que tu apresentaste. Tá, 3. Né? Qual dessas tu acha que é metodologicamente a mais bem delineada e a mais consistente? Em termos de desenho, não de resultado. Para mim, foi a última de 2020. Essa que tu apresentaste. Tá. Porque, de acordo com todas as... Antes de eu encontrar essa revisão de 2020, eu também já tinha feito uma busca e faltavam só alguns artigos que não estavam na revisão da literatura, que estavam na busca que foi feita. E eu achei que foi a mais completa das 3 que tinha na minha revisão. Tá. Muito bem. Então, eu acho que essa de 2020 é a melhor revisão de estudo observacional que tu tem. Com esses problemas que tu colocaste de não padronização de desfecho e de exposição, o quanto tu está estudando o tema no geral, certo? Sim. Se tu precisasse tirar uma conclusão com a melhor literatura que tu tem atualmente sobre a relação entre periodontite e alcoolismo, tu tiraria ela de onde? Dessa sistemática de 2020 ou de algum longitudinal? Eu acredito que dessa sistemática de 2020, porque ela está englobando todos os estudos sobre essa temática. Tá, e que desenhos são esses estudos? Observacionais. E na escala de hierarquia de geração de evidência, quem é mais forte, longitudinal ou observacional? Longitudinal. E aí a gente faz o quê? Senta e chora. Por que eu tô fazendo esse raciocínio contigo? Eu falei na defesa, na defesa de projeto de tese do Rodrigo, e eu venho falando isso e falo com tranquilidade porque eu faço revisão sistemática e meta-análise. A gente tem que cuidar porque para não cair na tirania das revisões sistemáticas e meta-análise. Se a gente não tem estudos com desenho ou se a revisão sistemática e meta-análise não tem consistência ou não tem homogeneidade suficiente ou está misturando estudos completamente diferentes, eu não posso usar esses resultados. Não é que eu não posso usar, esses resultados não me dizem muita coisa. E eu estou falando isso e estou discutindo isso contigo porque a gente também fez uma revisão sistemática com meta-análise sobre estudos sobre a relação entre síndrome metabólica e periodontite. E foi exatamente a mesma coisa. Então, se tu olha e se tu vai fazer uma análise e estudar revisão sistemática e estudo observacional, o mais importante numa revisão sistemática dessas é a descrição dos estudos, muito mais do que a tua análise de dados. Justamente porque tu precisa saber se o que as pessoas estão misturando são coisas iguais ou diferentes. E tu que lê estudo a literatura está dizendo que existem diferenças metodológicas e de avaliação e de mensuração, de exposição de desfecho, sem falar das outras questões de controle de viés, etc. Então, as revisões sistemáticas de estudos observacionais, sim, elas geram uma evidência de qualidade compatível com o grupo de estudos que foram incluídos ali, tu entende? Então, por que eu estou falando isso? Se tu for avaliar e olhar na literatura de pério, sim, a gente tem vários exemplos. O exemplo de doença periodontal e síndrome metabólica é um exemplo recente, mas que está repetindo tudo que a gente viu com a relação entre nascimento de prematuros de baixo peso e periodontite. O que acontece? Quando tu começa a estudar uma associação, na verdade, é fácil que tu encontre uma associação significativa e grande, uma relação grande entre periodontite e qualquer outra coisa que for, porque a gente faz estudos amplos com critérios de entrada amplos. Aí, tu vai começar a estudar mais o tema num estudo observacional. E aí tem vários observacionais, e aí todas as sistemáticas de observacionais mostram que sim, que tem relação. Com síndrome metabólica é a mesma coisa. Mas vamos ficar com um exemplo de parto prematuro, porque a história já está toda feita, já está toda contada. Quando a gente parte para estudo longitudinal, a gente vai ver, bom, depende do tipo de periodontite, depende da idade da mãe, depende como é que foi avaliado.
E aí tu vai para os ensaios clínicos, que é quem mostram, que tem o maior poder de gerar evidência para mostrar, para avaliar a relação entre as duas condições, e tu vê que não, na verdade, se tu exclui a exposição, tu não reduz a taxa de ocorrência do desfecho. Então, com isso, o que eu quero dizer é que a gente tem muitos exemplos, tem na literatura odontológica, e alguns desses estão na Pério, que mostram que, e eu não sou contra a revisão sistemática com meta-análise de estudo observacional, às vezes é só o que a gente tem a fazer, mas quando a gente vai escrever um artigo, vai escrever uma dissertação, vai escrever uma tese, com a quantidade monstruosa de bibliografia que a gente tem, eu entendo que um dos maiores desafios que a gente tem hoje, junto com os alunos de mestrado e doutorado, é não só ler tudo, estudar tudo, mas é fazer a seleção o que é que vale a pena eu me ater e escrever e colocar na minha dissertação. E o vale a pena não é assim, eu quero, eu não quero. É assim, é fazer justamente essa análise crítica e esse raciocínio para ver por onde que tu vai construir porque o teu raciocínio, entende? Então, assim, eu te diria que se tu tivesse que dar uma aula, se tu tivesse que falar para uma pessoa leiga a respeito da relação entre doença periodontal e alcoolismo, eu ficaria com os resultados, ou na falta de outros estudos, talvez eu usasse os estudos longitudinais mais do que a revisão sistemática de 2020 com meta-análise de observacionais. Estou te falando isso em tese. Eu não estudo profundamente o termo alcoolismo, não consigo te ajudar nesse contexto, entende? Tu pode me dizer, Fabrício, olha, mas tem tal e tal situação. Bom, aí tem coisas peculiares, mas no geral, e na grande maioria dos temas, é isso que acontece. Então, assim, a história de tu utilizares o fator tempo dentro da tua análise, tu ter duas medidas, muda totalmente de figura a situação da tua segurança em avaliar a relação que tu está avaliando, comparando com o observacional, que tu tem uma foto. Certo? Isso eu estou colocando para tu pensar e também serve para mais para frente quando vocês forem, enfim, seguir na escrita do artigo, e eu acho que é uma coisa para a gente pensar também como orientador. Patrícia, para os nossos alunos. Posso fazer uma intervenção aqui? Claro. Essa revisão de 2020, ela, na verdade, ela também incluiu estudos longitudinais. Nós não colocamos os resultados da meta-análise dos estudos longitudinais ali, porque a gente tem ali na nossa justificativa, porque a gente tentou compilar as informações dos transversais. Que tem a ver com a nossa o nosso delineamento, né? Para a gente mostrar o que é diferente o que a compilação dos estudos iguais ao nosso mostra. Sim, mas perfeito. se a gente for avaliar ali a meta-análise dos estudos longitudinais, ela mostra uma relação significativa, 1,21. Tá? Com intervalo de 1,06 a 1,35 da associação. Tá? 1,0, tá. É uma associação significativa, longitudinais, né, entre doença periodontal e álcool, né, uso de álcool. E eles analisam, Fabrício, os estudos longitudinais separados dos observacionais. Tá. Sim, eles fazem uma meta-análise separada. Tá. Eu entendo a colocação e eu acho que ela é própria, que vocês precisam de literatura para embasar, enfim, para comparar os resultados de vocês. Nesse sentido, eu não estou dizendo que não vale a pena, não acho que vocês não devam relatar, que vocês não devam estudar isso, entende? Estou tentando fazer um raciocínio um pouco maior. Se for falar da relação, eu acho que a relação geral entre qual é o estado da arte na literatura atualmente. Então, o estado da arte é o que a gente tem na revisão sistemática de longitudinais. Perfeito. Não, eu concordo 100% contigo. Eu só fiz essa entrada aqui para dizer que nessa revisão nós temos uma compilação da informação só dos longitudinais. É só por isso que eu fiz a entrada. Tá. Que eu concordo que é a nossa melhor, que é o estado da arte da associação. Se não tem algum estudo de intervenção com periodontite e alcoolismo, Débora? Não. Não tem nada, nem um piloto, nem uma tentativa de pacientes em clínica de recuperação, nada. Não.
Então, se não tem nenhum de intervenção, é isso que vale. Bem, eu acho que de justificativa é isso. Eu quero conversar contigo um pouquinho agora sobre, já indo para a segunda página da minha arguição. Eu não sei, Fabrício, como é que a gente está de tempo. Fica tranquila. Oi? Pode tocar. Não, mas eu também não posso... Sim, mas assim, a gente não pode, todo mundo tem que se organizar, tudo bem, mas eu vou mais um pouquinho para a gente conversar. Débora, eu olhei o que tu escreveste da tua metodologia e na verdade o que eu vou tentar conversar contigo são coisas de alguém que está vendo de fora e coisas que vocês podem de repente escrever diferente ou pelo menos informar diferente, ou que eu senti falta, ou enfim. É nesse sentido que eu vou dar minha contribuição. Primeira questão, eu acho que é importante colocar um fluxograma, né, daquilo que tu apresentaste lá, aquele que tu colocaste no início, de 1.087 indivíduos, depois foram 688, daí tu excluiu aqueles tantos e tu ficou com 587. Acho que é importante colocar isso no projeto, tá? Para mostrar exatamente de onde que veio a tua população dentro do estudo transversal grande, tá? Tá bom. Outra que mais eu ia conversar contigo. Tu coloca, e acho que quando a gente está fazendo um estudo transversal, eu acho que tu coloca bem aqui a maneira como tu coleta os dados, e particularmente como tu categoriza eles na tua análise, são tão importantes quanto a análise em si, né? E eu vi que tu teve um cuidado de reportar isso quase tudo tu colocaste na seção de variáveis dependentes e independentes. Eu acho que está bem. Eu vou te perguntar só algumas coisas que eu não ou eu me passei ou que não estão no texto sobre algumas variáveis, certo? Tá, claro, prof. Lá na página, vamos juntos lá na página 48, que é onde tu fala do audit. Tá. Tu explica direitinho como é que ele é, como é que tu, inclusive, fala como é que tu vai categorizar o 0, 1 a 7 e 8 ou mais. A referência que tu coloca ali é a referência que mostra que embasa essa categorização ou não? É que assim, olha, como que pelo estudo original do audit é categorizado? Ele de 0 a 7 e depois vai subindo, porque tem o leve, o abstinência, o uso moderado, o uso nocivo e o provável paciente que tem essa dependência. Tá. São todas essas. Só que para fazer e quais seriam os scores? Os scores aqui, ó, estão na apresentação, prof. Eu falei durante a apresentação que era o... Peraí. Aqui. Os scores de consumo de baixo risco ou abstinência de 0 a 7. O consumo de risco de 8 a 15. O uso nocivo ou consumo de alto risco de 16 a 19. E a provável dependência de 20 a 40. Daí a gente categorizou para poder fazer as análises em 3, que é o 0, que é o consumo de baixo risco ou abstinência. Daí de 1 a 7, que é o consumo moderado, e acima de 8, que é o de risco, que engloba também o uso nocivo e a provável dependência. Não sei se foi isso. E outras pessoas na literatura fazem isso, né? Sim. Perfeito, então tem que colocar a referência disso. Tá. Tem que colocar a referência dessa categorização. Porque, assim, em qualquer estudo que tu vai analisar dados, tu precisa, se tu for categorizar, tu precisa ter uma base para categorizar e tu tem que mostrar qual é o motivo. Quando tem referência, ótimo. Quando não tem, a gente tem que achar outra forma. Então, como eu te disse, como não é o meu ponto principal de estudo, eu não consigo saber se parecia que essa referência não era a da categorização. Então, acho uma referência aqui de categorização das pessoas que usam dessa forma. Tá bom. Tá? Com relação a diabetes, tu coloca ali como é que vocês categorizaram, na página de cima daí, na 47, bem no iniciozinho. Não sei se em algum outro lugar vocês colocaram. Essa diabetes esse diagnóstico era por exame de sangue, certo?
Isso, pela hemoglobina glicada, onde eles eram caracterizados em não diabéticos, pré-diabéticos e diabéticos. Tá, e isso na verdade, é uma maneira super adequada e incomum de medir diabetes. Vocês estão avaliando da melhor forma possível o desfecho. Isso está escrito que foi um exame de sangue, enfim, ou não? Ou em algum lugar na tua metodologia? Não. Daqui a pouco acho que tem que acrescentar. E dizer que, na verdade, foi um exame coletado no mesmo momento do exame clínico, entende? Eu acho que dá força para tudo que tu mostrar de diabetes nas tuas análises. Não é diabetes autorreportada, que é o que a maioria dos estudos mostra, né? Sim. Tá. O que mais? Resume para mim, quantas classificações de periodontite vocês usaram? A gente usou a classificação de EIC Colaboradores de 2012 e a nova classificação de 2018 de Tonete. Tá, vocês usaram EIC 2000, tudo bem. Tá. E por que a gente usou essas duas, tá? Porque não tinha feito ainda nenhum estudo que avaliasse a associação do álcool com a doença periodontal de acordo com a nova classificação, com as duas, porque como a gente tem as duas, é possível fazer uma comparação. E se a gente fosse usar só a nova classificação, nós não teríamos indivíduos saudáveis. Então, também usamos a de 2018 para conseguir categorizar melhor. Tá, perfeito. Saudáveis quer dizer estágio 1, com pouca doença. Isso. Estágio 1, né? Isso, é que a gente colocou que o paciente, no caso, qual foi o estágio que a gente analisou para identificar se ele tinha doença periodontal, ou se ele tinha estágio 3 ou 4, porque nosso desfecho foi todos os indivíduos que tinham profundidade de sondagem de 6 milímetros ou mais e da inserção de 5 ou mais. Tá. Tá. Sim, aí na verdade vocês consideraram 3 ou 4 doentes e 1 ou 2 não doentes, né? Tá. Tá. Deixa eu te perguntar uma questão que é, quando tu fala do QF em relação à medida de álcool, tem diferenças entre essas medidas de consumo por gramas de álcool diária para homem e mulher? Então, não fala sobre isso. Só que nos estudos que a gente consegue ver, os homens, eles consomem muito mais álcool por dia, gramas por dia, do que as mulheres. Inclusive, está mostrando no nosso estudo isso. Mas, na verdade, assim, na relação no alcoolismo em si, a quantidade necessária de álcool para ter dano e para começar a ter efeito sistêmico é diferente entre homem e mulher. Isso é claro na literatura. Tá? Por que eu estou te perguntando isso? Aí a gente já vai lá para o teu resultado que tu apresentou de homem e mulher. A primeira pergunta era essa para ti, assim, tu tem apresentando todas as tuas tabelas com os desfechos sendo, na verdade, as tuas tabelas estão apresentadas sempre com as colunas os 4 modelos, certo? Sim. Por que em algum momento tu resolveu dividir entre homem e mulher? Na tabela 5. Tá. Então, assim, olha, porque nos estudos que eu li quando eu estava fazendo a introdução e a revisão da literatura, eles falavam que, no caso, os homens, eles consumiam muito mais do que as mulheres. Por isso, eu achei melhor fazer essa divisão na hora de fazer a análise, para a gente ter claro como é que é a prevalência nos homens e como é a prevalência nas mulheres, porque senão ia ser um resultado final e a gente talvez não fosse coerente na hora, porque ia generalizar para as mulheres um índice que era mais voltado para homens, uma porcentagem, uma prevalência.
Entendi, sim. O que tu está querendo dizer é que, do ponto de vista epidemiológico, o que a gente diz é que, provavelmente, para a relação que tu está estudando, de periodontite com alcoolismo, tu tem o sexo ou o gênero como um moderador de efeito. Sim. O que a literatura mostra dos teus longitudinais a esse respeito? A relação entre periodontite e alcoolismo, ela tem alguém que tenha mostrado alguma diferença pró-homem ou pró-mulher? Nos seus longitudinais? Em alguns estudos falaram que os homens que tinham um consumo mais alto de álcool apresentavam mais doença periodontal do que as mulheres, até também relacionado à preocupação e a visitas ao dentista. Muitas vezes as mulheres consumiam álcool, claro que não da mesma forma que os homens, mas como elas tinham os cuidados melhores, elas tinham uma menor prevalência de doença periodontal quando comparada aos homens. Isso eu percebi nos estudos que eu li. Sim, e na verdade aqui tu está encontrando uma relação, na verdade se tu for olhar, por exemplo, o que o Marcius encontrou, o resultado dele é o oposto do que tu encontraste, né? O que ele mostrou é que o risco de progressão de periodontite e consumo de álcool é maior em homens do que em mulheres. A gente tem alguns estudos na literatura que mostram, na verdade, a maioria, que talvez homens tenham mais periodontite do que mulheres. A gente já tem no teu desfecho, que é o alcoolismo, a questão da dose necessária para impacto sistêmico ser diferente entre homens e mulheres. E tu está encontrando um resultado com relação a homens e mulheres que talvez seja um pouco diferente da literatura. O que eu quero dizer com isso? Deem uma olhada na maneira como vocês estão tratando, principalmente a quantidade diária de álcool para homens e mulheres. Eu tendo a pensar que essa análise ela tem que ser de o quanto que é harmful para um e para outro, o quanto que é prejudicial, o número de a quantidade diária de álcool, de exposição a álcool para mulheres, para ter um efeito prejudicial, é bem menor do que para homem. Eu não sei se vocês consideraram isso na análise, tem que ser considerado. Isso é exatamente a mesma coisa que a gente tem que fazer quando mede, quando considera colesterol, HDL em homem e mulher, porque os pontos de corte são diferentes para um e para outro. Tá? Então, assim, tem que levar em consideração isso até para tu. E, assim, não estou dizendo que se o resultado continuar sendo esse, tudo bem, é um resultado, mas ele aí, pelo menos, vocês vão considerar, olha, a gente categorizou e considerou as diferenças de sexo e fez isso, e o resultado é esse. E está contrapondo a literatura por isso, por isso, por isso. Mas, se vocês não fizerem, acho que vale a pena dar uma olhada. Eu não cheguei a olhar lá como é que vocês categorizaram o QF, mas, enfim, fica a dica, vocês podem olhar depois nas próximas análises. E a última questão só que eu queria falar, porque eu já me estendi muito, eu acho que nos rodapés da tabela 2, 3 e 4, quando tu coloca lá modelo 1, 2, 3 e 4, não falta alguma coisa? Tá errado, prof. Era o que eu queria corrigir. É que o modelo 3 e o modelo 4, eles foram ajustados. O modelo 3, no caso, seria o modelo 2, que é ajustado para o bloco 2. Mais as variáveis demográficas e socioeconômicas. E o modelo que é o bloco 2. É o modelo 3, mais as variáveis médicas, comportamentais e de saúde bucal. Sim, então só tem que clarear isso. Eu acho que a questão do modelo do bloco, quem está acostumado com esse tipo de análise é tranquilo, mas eu acho que isso clareia bem para o leitor. Coloca aqui nesse rodapé, olha, o bloco 1 é tal, o 2 é tal, o 3 é tal, o 4 é qual, tal. E depois nos modelos, olha, o modelo 3 ajusta para bloco 2 mais taranã, sabe? Sim. Para ficar claro, assim, pensa que a ideia sempre é escrever de forma que as pessoas entendam de onde veio o dado para tu mostrar o que tu encontrou. Sim. Certo? Bom, Débora, eu acho que o que eu tinha assim de mais assim, de importante que eu queria falar com vocês era isso. Quero parabenizar vocês, tu, Fabrício, pelo trabalho, por tabela também o Carlos Heitor, que foi a pessoa que coordenou de forma importante, com muita visão, o estudo lá de Rosário. Tenho orgulho desse trabalho que vocês fizeram,
toda a equipe aí da UFSM e de todo o trabalho que vocês dispensaram. Acho que é importante e acho que vocês vêm colhendo os frutos aí. Esse é mais um desses frutos desse estudo. Então, quero parabenizar, parabenizando o Heitor, parabenizo toda a equipe de pesquisadores desse projeto e dizer que vocês... Opa! Caiu tudo aqui. E dizer que vocês têm um baita trabalho em frente. Agora é só pensar um pouco melhor na análise e seguir em frente, tá bem? Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês discutindo o trabalho. Agradecer a ti, Débora, e ao Fabrício também. Muito obrigada. Perfeito. Perfeito, Patrícia. Joia. Agradeço mais uma vez a participação. Eu vou esperar as considerações do Carlos e, ao final, a gente faz uma compilação, então, de algo que tu falou, algo que o Carlos falou, tá bom? Certo. Então, de pronto, eu já passo a bola para o senhor Carlos Heitor. Carlos, mais uma vez, meu parceiro, muito obrigado aí por participar, né? O Carlos também, a gente está dando trabalho para ele. Semana passada foi outra, né, Carlos? E tá na correria, e eu sei que tu tá correndo bastante, muita atividade. E então, mais uma vez, te agradeço a participação. Eu sei que esse aqui é, de certa forma, teu filho também. Então, quero que fique super à vontade para tecer todas as considerações que tu julga serem necessárias. Bom dia a todos. Muito obrigado, Débora e Fabrício, pelo convite. É sempre uma honra poder participar de uma banca. E sempre quando a gente participa de uma banca e a gente lê um trabalho e, eventualmente, tu vai atrás da literatura que foi citada, a gente aprende também. Então, é um aprendizado conjunto. Eu valorizo muito esses momentos. Acho que esses momentos na formação de uma vida acadêmica são extremamente importantes. Tá? Gostaria de começar parabenizando também, Débora, pela apresentação. Acho que a apresentação foi muito clara. Tá? E, na verdade, o que eu pretendo fazer durante esse momento é a gente pensar em algumas coisas e propor. Acho que um dos objetivos da banca é fazer uma análise propositiva em relação ao que pode ser feito. Tá? Bom, dito isso, eu gostaria que tu comentasse comigo a respeito de como que é o contexto da relação entre a associação entre álcool e as doenças periodontais. Tá? Quais são as plausibilidades possíveis da maneira como o consumo de álcool pode aumentar o risco para que o indivíduo venha a ter periodontite. Venha a ter periodontite ou venha a ter uma expressão maior de periodontite, ou uma velocidade de progressão de perda da inserção maior. Qual é a plausibilidade biológica que fundamenta essa possível associação? Tá, prof. Então, assim, nos estudos que eu li, tá? Que essa associação, ela a presença da periodontite, junto com o consumo de álcool, ele pode estar afetando o processo de saúde e doença do indivíduo, aumentando a probabilidade de ele apresentar uma infecção. E como foi citado já na introdução, porque vai mudar a resposta do hospedeiro e vai alterar a função de vários processos do organismo, e também vai alterar a função de neutrófilos, macrófagos e células T. E com isso, a probabilidade desse indivíduo apresentar um desfecho, como por exemplo a doença periodontal, é mais alta, porque ele tem uma probabilidade maior de apresentar uma infecção. Tá, isso tu discorreste ali de uma maneira bastante adequada na revisão da literatura. Tá? Isso. Então, as doenças no geral, e as periodontites não fogem delas, elas têm um caráter multifatorial. Tá? Então, tu tem diferentes componentes que são necessários para que o processo de doença se estabeleça. Tá? Então, especificamente em relação ao álcool, acho que tu pode considerar pelo menos duas plausibilidades biológicas que podem estar modificando a expressão de periodontite nesses indivíduos. Uma delas tu acabou de citar, que é a biológica, que é aonde a gente, eu acho que até se sente mais seguro para conseguir observar
essa plausibilidade. E tem uma outra plausibilidade que tu discorreu pouco na tua revisão da literatura, que está relacionada às questões comportamentais. Tá? O indivíduo que é alcoolista, ele tem, e a literatura relata isso, ele tem comportamentos diferentes em relação à sua atividade pessoal e social. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Eu acho que estou respondendo de uma maneira bastante adequada em relação às questões biológicas. Tá? Altera o sistema imune, pode alterar o sistema imune. Tem alguns estudos colocando também que pode ter alguma questão microbiológica associada à questão do alcoolismo. Agora, a comportamental, tu pode ter fatores de risco compartilhados em relação a quem tem um hábito maior de ingerir bebidas alcoólicas. Por exemplo, fatores de risco compartilhados quanto ao hábito de ser fumante, tá? Com a saúde em geral, cuidados, preocupações com a sua saúde em geral. Tá? Aí já vem uma coisa que foi colocada em relação às mulheres, que tu colocou há pouco, que são as visitas ao dentista, tá? Que está relacionada à maneira como esse paciente coopera, por exemplo, após tratamento periodontal, com fazer a manutenção de maneira adequada, quais são os hábitos que esse paciente vai seguir em relação à sua higiene bucal, porque tu coloca desde a revisão da literatura que existe uma heterogeneidade muito grande entre os resultados, tá? Dos diferentes estudos. Tá? Esses estudos levaram em consideração esses aspectos ou esses estudos simplesmente avaliaram a relação entre o uso do álcool e a doença periodontal? Porque tu tem uma série de fatores que podem intermediar essa possível associação. Tá? E talvez tão importante quanto os efeitos biológicos do fato da pessoa ingerir bebidas alcoólicas, os efeitos comportamentais têm um peso bastante importante. E pelo que eu vi na literatura periodontal, pelo menos, a literatura comportamental e médica, ela explora bastante esses aspectos, mas a literatura periodontal explora pouco. Talvez essa também seja uma possível novidade que a gente possa acrescentar dados. E a gente tem dados lá dos nossos questionários para, pelo menos, procurar avaliar essas questões comportamentais em relação a essa amostra que a gente tem. Não sei se isso foi pensado, o que tu acha a respeito do assunto? Eu acho que essa sugestão do senhor por mim, está sendo muito bem aceita, porque eu não tinha parado para pensar de uma forma de que talvez isso pode até depois alterar algum resultado, vendo os comportamentos do paciente, né? Porque eu já tinha conversado um pouco sobre como é diferente, por exemplo, a mulher do homem em relação à sua preocupação com a saúde, mas eu acredito que isso é muito relevante e que vai sim ser aceito e colocado no trabalho, porque Claro. pode dar algum resultado no futuro, né? E isso também é uma novidade, porque a maioria dos estudos não abordam as questões comportamentais relacionadas ao uso do álcool. E talvez elas sejam tão ou até mesmo mais importantes do que a própria plausibilidade biológica associada a isso. Então, de um lado, tu vai ter as variáveis preditoras, as variáveis independentes, do outro lado, tu vai ter o teu desfecho. Tá? É porque nas variáveis comportamentais, prof, a gente pegou e colocou as visitas ao dentista do paciente. A gente não explorou muito além disso. Mas lá nos questionários, lá, tu vai ver que tem várias outras questões que tu pode usar como proxy de questões comportamentais. E aí, vocês têm nas diferentes tabelas várias análises com vários critérios. Uma das críticas em relação aos estudos prévios foi exatamente essa, que as doenças periodontais elas são avaliadas em diferentes critérios. Então, das análises que foram feitas, tá? Qual seria o desfecho principal? O que tu considera que realmente tem um impacto na questão periodontal? Tá? Qual critério de doença periodontal ou critério, por exemplo, que tentou determinar uma extensão maior de dentes que tiveram periodontite ou que tiveram sinais associados à periodontite? Por exemplo, profundidade de sondagem aumentada.
tu tivesse que escolher de todos os resultados que tu apresenta, qual é o teu resultado principal? E por quê? Eu escolheria o desfecho de perda de inserção dos indivíduos, porque ele, no caso, vai ser o que vai caracterizar mais a presença da doença periodontal, porque é irreversível essa perda que o paciente teve. Então, traria, talvez, como o principal desfecho essa perda de inserção. Se eu tivesse que perda de inserção, tu tem nos dois critérios de doença periodontal que foram avaliados, tanto o EIC quanto a atual classificação leva em consideração perda de inserção. Por que tu acha que avaliando com o EIC tu tem um resultado e avaliando com a atual classificação tu tem um outro resultado? Tá. Então, vamos lá. Quando a gente... tô pegando aqui. Calma um minuto. Aqui. Tabela 2, por exemplo. Bom, pra gente... Tá, deixa eu pegar a tabela 2. Porque assim, olha, prof, quando a gente está avaliando por que tem diferença, por exemplo, de não apresentar uma associação no estágio 3 e 4 e na periodontite severa não, mas é importante apresentar essa associação quando a gente está vendo a extensão, tá? Acredito eu que seja porque a amostra que a gente utilizou seja uma amostra bem homogênea. Então, muitos têm doença e também a doença de forma avançada. Então, pode ter fatores que são mais determinantes para ter a doença periodontal do que o consumo de álcool propriamente dito. E aí vem a escolaridade menor, as visitas aos dentistas, a condição de vida mais precária e os salários menores que esses indivíduos têm. Eu acho que isso é uma característica bem importante. Então, essa amostra, especificamente, ela tem uma prevalência muito alta de periodontite. Tá? E mais do que isso, ela tem uma prevalência muito alta de periodontite e mais severa, em graus mais severos, que seria o estágio 3 e 4, por exemplo, da atual classificação. Frente a isso, tu tem poucos casos com doenças mais leves. Então, parte de uma possível associação, ela pode ficar perdida em função de tu ter uma homogeneidade em relação à grande maioria. Se tu pegar os indivíduos com mais idade, quase que todo mundo vai ter periodontite e vai ter periodontite em níveis bastante altos. Tá. Agora, eu vou voltar um pouquinho para a questão metodológica, tá? Fui para resultado, agora eu vou voltar lá. A gente tem um estudo da Ticiani, tá? Que tem a descrição do quadro metodológico e eu acho que a partir de agora a gente tem que ter o cuidado de escrever nos futuros estudos somente a questão relacionada às variáveis, às análises que vão ser feitas, até para a gente não repetir informação que já está lá naquele estudo metodológico. Então, acho que tem algumas informações que são associadas ao que está sendo avaliado nesse estudo, mas tem outras informações, eu vou ter que passar isso depois, que eu acho que pode ser suprimida. Tá? Tu está ocupando espaço, tu pode referenciar lá, tu referencia para algumas coisas o estudo da Ferreira, mas eu acho que tu pode referenciar mais e limpar um pouco mais a questão metodológica. E aí, na questão metodológica, tem uma coisa que é bem importante. Tá? Avaliação da tua variável preditora. Tá? Quem é que realizou as entrevistas lá no trabalho de campo? Foram 6 dentistas que aplicaram os questionários e fizeram as entrevistas. Tá, mas foram 6 que aplicaram as entrevistas? Não sei. Foram 2. Tá? Foram a Ticiane e a Silvia. Eu sei porque eu fui uma das pessoas que planejou o estudo. Então, e foram 2 examinadoras. As examinadoras foram a Josiana e a Maísa. Tá?
Então, isso fortalece, porque tu não tem uma variabilidade maior em relação a quem coletou os dados. E aí tu pode colocar que a reprodutibilidade dos exames clínicos é em relação àquelas duas pessoas. O treinamento em relação às entrevistas for das outras duas pessoas. Então, colocar. Quando tu coloca, as pessoas não foram as 6 que fizeram nem os exames clínicos, nem as entrevistas. Isso fortalece o teu estudo. Embora, se tivessem calibradas as 6, não teria maior problema também. Tá? Mas só que o trabalho de campo que foi feito, foram 2 entrevistaram, em 2 fizeram os exames. Deixa eu ver o que mais. Em relação a resultado, e aí eu estou te perguntando e eu não sei a resposta. Por exemplo, eu me lembro que no estudo epidemiológico da região de Porto Alegre, o SUSIM relata que teve um indivíduo que eles não conseguiram examinar, porque no dia do exame a pessoa estava alcoolizada, que casualmente é o que está sendo avaliado no teu estudo. Tu tem alguma informação se tinha no momento do exame alguém que não pôde? Por exemplo, tem 2 que têm os exames, aliás, tem os questionários, mas não tem exame clínico. Os que tu não tem os dados do audit, por que não tem? A pessoa não quis responder, ou tinha alguém que participou da pesquisa ou que não pôde naquela taxa de não resposta, que não participou porque estava alcoolizado, por exemplo? Não tenho essa informação, prof. Inclusive, vou buscar ela, porque eu tenho os que não responderam o audit, mas a informação de por que alguns não participaram, eu não tenho, eu vou buscar. Isso eu acho que eu fiquei lendo e me lembrando, porque está relatado lá no estudo SUSIM, e eu não sei também. Será que alguém que estava, chegaram para examinar lá, a pessoa não estava em condições normais, não podia participar da pesquisa porque estava numa condição de alcoolismo que não permitia isso? Outra coisa em relação à maneira como o audit tem 3 domínios, né? Sim. Então, é possível avaliar esses domínios separadamente? Ou a literatura sempre fazendo o score somatório, score médio, na verdade, do audit? Olha, no estudo que eu li que fala sobre o audit, eles, no caso, dividem as 10 perguntas do questionário de acordo com o consumo, comportamento, as reações adversas e se alguma pessoa próxima está preocupada ou não. Mas eu nunca vi essas informações serem coletadas separadamente no audit. Os estudos que eu li, todos foram compilados juntos. Isso, a maneira como tu analisa. Por que eu estou te perguntando isso? Exatamente pela questão prévia. Se a gente conseguir separar, através dos resultados do audit, o que está relacionado à questão biológica? O que estaria relacionado à questão biológica? O consumo. Então, tu teria quase que uma relação dose-resposta. Quanto mais a pessoa bebe, mais essa pessoa pode ter os efeitos periodontais do ato dela beber bastante e continuamente. E tu tem também ali questões relacionadas a comportamento. Tentar fazer uma correlação entre as questões comportamentais e outras questões dos outros questionários para tu tentar ver se quem tem scores mais altos no domínio comportamental tem também um comportamento relacionado a outras questões, como, por exemplo, visita a dentista, de fumar e outras questões que podem ser exploradas nos questionários globais que foram aplicados lá no levantamento epidemiológico. Acho que daí a gente consegue construir uma história. Sim. Uma história com uma via biológica e uma via comportamental. Não sei se isso vai ser possível. Aí tem que explorar os dados para ver. Mas acho que é uma coisa interessante. Uma coisa interessante, uma coisa nova em relação ao que já vem sendo abordado na literatura. Também acho que lá na metodologia, colocar que é uma análise de dados secundários. Eu não vejo uma análise de dados secundários como uma coisa menor, muito pelo contrário. Tu tem uma pesquisa que teve um objetivo primário, que gerou um banco de dados, tu tem uma série de outras pesquisas questões de pesquisa bem interessantes nesse banco,
que vão ser explorados. Por exemplo, tem uma questão de pesquisa muito interessante, que é a tua questão de pesquisa. Bom, Débora, eu acho que basicamente eram essas minhas considerações. Tá? Parabéns pelo trabalho, novamente, parabéns pela tua apresentação. Te acompanhei aí ao longo desses quase 2 anos, né? De mestrado, vendo o teu trabalho, acompanhando o teu trabalho, então acho que a gente está bem perto aí. Está num momento bem difícil, né? Todas essas questões que estão acontecendo agora, elas não estão sendo muito agradáveis, mas por outro lado também é um momento da gente parar, da gente estudar várias outras coisas que a gente, na correria do dia a dia, não vinha estudando. Então, espero que todo mundo esteja aproveitando esse momento também como um momento de crescimento pessoal e profissional. Então, obrigado a ti, obrigado ao Fabrício, obrigado ao grupo. Esse trabalho do levantamento epidemiológico tem um grupo bem grande que fez um trabalho muito duro. Então, a gente tem que agradecer a eles por todo o esforço, certo? Muito obrigado, então, a vocês dois. Obrigada, prof. Joia. Obrigado, Carlos. Eu vou fazer algumas considerações agora, então, sobre o que a Patrícia falou e sobre o que tu acabou de falar, tá, Carlos? E já adianto que foram ótimas. Gostei muito da arguição de vocês dois. Acho que teremos novos desdobramentos das análises. Algo que a Patrícia colocou lá no início do projeto, da fala dela, que seria o ideal seria nós termos feito a defesa de projeto antes. Eu concordo também, né? E aí eu como orientador, né? E a Débora está de testemunha, né, Débora? Eu já vinha enchendo o saco para a gente fazer as defesas antes, e a Débora sempre falava também, eu quero fazer até dezembro do ano passado. Sim, termina de fazer a revisão da literatura, porque eu coloquei algumas condições. Olha, seu projeto ele tem que ter uma descrição de todos os estudos. Como a Débora não coletou o dado, né, eu não abri mão disso. De nós temos um projeto com a descrição de todos os estudos, muito bem assim descrita a parte de revisão da literatura, né? Então, demoramos um pouco em função da Débora também não conseguir ter finalizado essa etapa antes. Depois eu acho que aquilo que a Patrícia colocou ali de fazer uma análise separado entre homens e mulheres, eu achei super pertinente, né? Eu confesso que eu não sei isso. Eu vou ter que ir atrás disso, a gente vai ter que ir atrás disso, né? Imagino que sim, que imagino não, certamente tem uma diferença de como a gente avalia uma exposição mais de risco, né, entre homens e mulheres. Acho que tem também a ver com o peso corporal das mulheres, que normalmente é menor que os dos homens, né? Embora tenhamos ajustado para IMC, né, os nossos resultados, eu acho que a gente tem que ir atrás disso aí, tá? E se for o caso, refazer as análises, tá? Então, Patrícia, a gente vai buscar ir atrás dessa informação e se for pertinente, com certeza vamos mudar a nossa estratégia de análise, tá? Depois a gente vai para de resto ali as questões de forma, concordo contigo, as referências que têm que ser atualizadas, adicionadas, enfim, tudo, de resto tudo bem pertinente, tá? Já o Carlos falou também algo bem importante, que é em relação a essa plausibilidade biológica comportamental, né? A gente não sabe exatamente o que é mais
responsável pela associação, se é que ela existe, né? Se é a plausibilidade comportamental ou pelo efeito sistêmico do álcool. E aí, certamente, nós temos também diferenças entre homens e mulheres quando avaliamos esses dois componentes, né? O efeito sistêmico e o efeito comportamental, né? Em relação ao comportamento, nós tentamos colocar nos nossos modelos o fumo, né? A visita ao dentista, os hábitos de higiene, né? Como representados pelo IPV, pelo ISG e pelo cálculo, né? Mas acho que questões de saúde geral a gente pode melhorar essa análise. Tem que voltar lá no banco e ver o que a gente pode usar de variável, né? Que quando ela entra, né? A gente tem um modelo mais explicativo, melhor. E mais importante que isso é voltar na nossa revisão e avaliar os modelos ajustados dos estudos transversais para ver se eles incluíram essas análises, né, de saúde geral e de hábitos de higiene, e caso não tenham incluídos, né, é mais um elemento que a gente pode colocar na nossa justificativa, né, que empodera um pouco mais a justificativa do nosso estudo, né? E isso é uma coisa que eu tenho um pouco de receio, né? É justificar um estudo transversal, né, de uma associação que nós já temos mais de 20 estudos transversais, inclusive com amostras muito maiores do que a nossa, né? Então, como é que a gente vai conseguir justificar esse estudo, né? Então, isso Fabrício, tem que ser muito... Fala. Mas eu acho que vocês têm um ponto aqui. Eu acho que é importante essa tua colocação, e eu vinha pensando isso quando estava lendo o trabalho. Vocês têm um ponto que é super importante de explorar, que é a população rural. Sim. E vai sim. pelo caminho que o Heitor também falou, que já tem um pouco mais que tem uma prevalência maior de doença, e que, na verdade, também é uma população que pode ter um consumo maior de álcool do que a urbana, enfim. Pois é. Mas e tu sabe que essa foi uma surpresa que eu tive, né? Eu acho que esse pessoal de Rosário não bebe muito. Eu acho que eles não falam que bebem muito. Não falam que bebem muito, porque olha, dos 587, quase 500 bebem menos, no Audit deu um score menor que 7. Aquele score acima de 8, que é de risco, que começa em 8, né? Foram 8, não deu 100 pessoas, né? Então isso é outra coisa. Eu esperava encontrar uma frequência de uso de álcool nocivo maior, né? Claro que tem a questão do viés de resposta ali do paciente, né? É um assunto que é difícil de conseguir dado confiável com qualquer questionário, né? Exato. Assim, não confiável, dado absolutamente fidedigno da realidade, né? Exato. Mas, bom, todo mundo enfrenta essa dificuldade, né? Na verdade, a outra alternativa seria medir alguma coisa sanguínea, mas também não vai te dar uma questão, vai te dar alguma coisa muito pontual, não vai te dar frequência e nem histórico de uso, quer dizer, para todo mundo no mesmo barco, né? E isso, sem dúvida, a gente vai ter que também colocar na nossa discussão, né? Levantar essa questão na nossa discussão. Sim. Uma outra coisa, daqui um pouco, é buscar a correlação entre o audit e o consumo em gramas. Isso. Na verdade, tentar validar as questões do audit. Né? Pelo menos é uma correlação entre elas, Exato. né? Exato. Porque nós temos, né? Nós temos exatamente a bebida que foi relatada. Claro que nós temos que verificar no banco de dados, isso é uma coisa que nós não fizemos. Né? Quando a pessoa relatava a orientação para a coleta da informação, lá, quando as gurias coletaram, caso a pessoa relatasse que ela tomasse mais de uma bebida, às vezes tu toma, por exemplo, toma durante a semana cerveja e vinho, né? Então, era para pegar a informação da bebida que tinha maior intensidade de consumo, né? Então, a gente perde um pouco se a pessoa tomava mais de uma bebida, aí a gente vai ter que voltar no nosso banco de dados. Na verdade, isso aí não está nem no banco de dados, estão nas fichas, para ver
quais eram as pessoas que faziam consumo dos dois e, de alguma forma, tentar jogar esse elemento na nossa análise também. Que mais? Tá? Aquela questão ali que o Carlos falou, né, do pouca prevalência, uma alta prevalência de doença, né, poucos casos com doença leve, isso também é um elemento que nós vamos ter que contextualizar na nossa discussão. Eu queria até levantar esse questionamento com vocês, né, porque vocês viram que a gente não se posicionou muito em qual é o nosso desfecho principal, né? Nós temos aí 2 desfechos que usamos e que encontramos relação, que é com a extensão, e os outros, a outra forma que foi compilado as informações de doença periodontal não encontramos, né? Eu acho que a gente, pensando no viés de publicação, né, obviamente eu escolheria esse que deu associação, né, para a gente ter uma maior chance de publicação. Então, Mas mostra os dois. Tá, sim. Tem que mostrar. Eu acho que mostra os dois e fazer a discussão por que num tu não encontra associação e no outro. Isso. Esse é o ponto. Tem que mostrar os dois, eu acho que sim. Tá, ótimo. Aquilo que tu falou, Carlos, das informações, né, não serem muito repetidas, e cada vez mais a gente tem visto uma análise de plágio, né, de informações que os editores estão fazendo. A gente vai ter que cuidar muito disso aí, Débora, né, colocar poucas informações e referenciar ali o estudo da TICE, tá? E aquilo que tu falou, Carlos, de tentar separar no audit as informações relacionadas mais ao consumo, nós temos a quantidade de gramas por dia, né? Também temos essa avaliação. Então, gramas por dia eu consigo quantificar e aí fazer correlações com as questões comportamentais ali que a gente possa vir a fazer. Então, acho que temos bastante dado aí para trabalhar. Tá? É uma análise de dados secundários, sem dúvida, e outra coisa também que a gente não conseguiu a tempo colocar no projeto da Débora é a aprovação no Comitê de Ética dessa análise, né? Nós temos só a aprovação no Comitê de Ética do estudo principal, né? E a orientação agora dos comitês de ética, pelo menos o nosso, que é quando se tu tem o mesmo objetivo geral, né? E tu tem objetivos específicos que mudam, né? Tu pode fazer um adendo, mas se muda o objetivo geral, aí não dá para usar aquela mesma aprovação. Tu tem que submeter o projeto a uma nova aprovação. Sério isso? Aqui no nosso... Mas essa interpretação é equivocada, na verdade, né? Tu sabe que isso mas aí... Mas é equivocada porque, olha aqui, ó, vocês já obtiveram já, enfim, a liberação e a aprovação ética para fazer a coleta de dados, e lá vocês não tinham isso como objetivo? Avaliar todas as variáveis? Não tinha? Eu acho que tinha, né, Carlos? Claro, claro que tem. Inclusive, o paciente assinou o consentimento livre. Lógico, e tinha eles foram coletados. E assim, o questionário já foi apresentado completo, né? Que você já tinha, já coletaram esses inícios. Não nada além daquilo. Olha. Só se o comitê de ética está precisando de trabalho, de repente eles só por isso para eles pedirem, porque não tem nenhuma necessidade. Agora, se tu quisesse voltar à amostra e, sei lá, buscar um dado que estava, sei lá, vocês gravaram as entrevistas? Não. Isso? Não, as entrevistas foram... Se tu quisesse fazer, sei lá, um novo questionário com a mesma população, mas não é nada disso. Olha, interpretação local aí, não é... Eu sempre fico confuso quando eu falo com o pessoal da ética ali, porque às vezes os entendimentos são um pouco diferentes. Agora a gente está
agora a gente está tendo algumas discussões ali com projetos para o Covid, e aí alguns têm falado um pouco diferente desse nosso entendimento. Eu também acho que não precisaria uma nova aprovação. Mas, enfim, só quis colocar que tem essa questão também. Mas é isso, gente. Então, eu fico satisfeito, né? E a gente vai correr atrás agora dessas informações, né? E fechar esse paper. Temos aí acho que mais uns, não sei se dá 2 meses, né, Débora? Para fechar isso aí, né? Refazer análises, Isso aí. fazer a discussão, né? Tem bastante, é um tempo extremamente apertado para fazer isso aí. Então, temos que... Que bom que tem quarentena. Para vocês, aproveitem o isolamento. Exatamente. Dá para mergulhar. Exatamente, tá? Gente, eu agradeço, então, eu vou fazer a leitura. Eu queria perguntar para ti, Patrícia, e para o Carlos, se vocês consideram a Débora aprovada nessa qualificação. Sim. Candidata aprovada. Lógico, então. Parabéns. Tá. Então, eu vou ler, para fins de registro, eu vou ler a ata aqui, tá? Aos 7 dias do mês de maio de 2020, às 8 horas, realizou-se o exame de qualificação para a defesa, cujo título foi A Associação do Álcool com Doenças Periodontais na População no Sul do Brasil. De autoria da mestranda Débora Martins Cerezer, aluna do programa de pós-graduação em Ciências Odontológicas em nível mestrado. A comissão examinadora esteve constituída pelos professores doutores Fabrício Bastin Zanata, presidente, Patrícia Weidelt e Carlos Heitor Cunha Moreira. Concluídos os trabalhos de apresentação e arguição, a candidata foi aprovada pela comissão examinadora. Então, a gente vai mandar depois a ata para vocês assinarem. Precisamos das assinaturas originais, né, para a gente validar esse processo de defesa. E então a gente combina de mandar por correio para ti, Patrícia. Depois a gente pega daí do Carlos aqui, tá? E não quer mandar, não pode ser, não querem mandar o documento, eu assino e escaneio, não pode ser? Tem que ser a assinatura original. Sim, mas eu posso imprimir, assinar e devolver para o Heitor, não? E aí o Heitor imprime, assina. Sim. Não precisa ser correio, quer dizer correio eletrônico? Não, é que daí a gente precisa ter o mesmo documento com a tua assinatura original. Não pode ser, eu acho que não pode ser escaneado. Não sei, Carlos. Fabrício, o mestrado não precisa, é só a tua assinatura como presidente da banca. A assinatura da Patrícia minha não é necessária. Só para o doutorado que precisa. É para o doutorado, tá. Então é para o doutorado, tá. Então melhor ainda. Tá então, resolvido aqui, tá, Patrícia? Tá, joia. Tá bem, tá ótimo. Qualquer coisa está à disposição. Então tá. Então é isso, gente. Eu vou finalizar a sessão aqui. Agradeço a todos, tá? Débora, parabéns. Obrigada. Parabéns, Débora. Segue o seu trabalho aí. Fabrício. E depois conversamos, Débora, sobre os trabalhos daqui para frente, tá? Um abraço, gente. Tá bom, pessoal. Um abraço para todos. Prazer. Um abraço. Tchau. Um abraço. Tchau. Vou fechar aqui.